Vamos lá então. Primeiro vocês se livraram de me ver com um grampinho cor-de-rosa segurando a tiara na cabeça. Graças ao colega Carlos, ele ensinou como é que se faz corretamente, sem precisar colocar grampinho na cabeça. Então, hoje não vai ter. Obrigado. Então, vamos lá. Nós estávamos vendo, então, o movimento anual dos astros, especificamente do caso do Sol. E hoje nós vamos ver mais um pedacinho daquilo lá, começando com uma coisa chamada movimento diurno aparente do Sol. Mas não visto de um lugar qualquer, mas especificamente se eu estiver em algum ponto do polo, ou no polo norte ou no polo sul. Então, vamos lá. Vamos lá. Claro que nós vamos lá. Não esqueci de conectar com aquela droga. Bom. Então, imagine então que eu estou lá no Polo Norte e eu estou vendo lá o céu. É claro que não dá para ver as estrelas, o Sol e as estrelas ao mesmo tempo, mas eu estou colocando lá só para a gente verificar que tipo de movimento que a gente vai ver. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu estou aqui no Polo Norte da Terra, eu estou com o meu zênite bem em cima da minha cabeça. Ué, mas por aqui também passa o eixo de rotação da Terra. Portanto, o meu zênite vai coincidir com o Polo Norte. E bom, por causa do movimento da Terra, que é para cá, né? Então, com o movimento da Terra, botando o dedão da mão direita para cima, a Terra vai girar nesse sentido, o céu parece girar no sentido oposto. De tal forma que o Sol, por exemplo, vai ficar fazendo esse movimento aqui nessa linha vermelha aqui assim. Então, vem para cá assim. Quer dizer, o Sol não vai ter que nascer nem ocaso. Então o Sol vai ficar lá, acima do horizonte o tempo todo. E a mesma coisa, qualquer uma dessas estrelas visíveis vai fazer o mesmo tipo de movimento paralelo ao plano do Equador. Lembra que os movimentos diurnos eram feitos em trajetórias paralelas ao plano do Equador. Então, durante um dia, o que eu vou ver é esse movimento aqui. Então o Sol vai ficar fazendo esse movimento aqui. Não tem nascer nem ocaso. Se eu estiver no hemisfério sul, bom, no hemisfério sul, então eu estou lá no hemisfério sul, pensar que agora o Polo Norte está lá para baixo, o Polo Sul está lá para cima, portanto, se o Polo Norte está para baixo, o eixo de rotação então está para baixo, a Terra gira para cá, então o céu parece girar no sentido oposto. De tal forma que o Sol vai parecer fazer esse movimento aqui dado nessa linha vermelha. Outra vez paralelo ao plano do Equador. Agora, tem um probleminha, né? Que nem sempre o Sol está aqui no hemisfério sul. Então, na verdade, como é que acaba ficando o movimento do Sol se eu estiver em algum dos polos? Então, lembra que no movimento diurno aparente, por causa da rotação da Terra, os astros parecem realizar movimentos que estão paralelos ao plano do Equador, inclusive o Sol. Dentro de uma certa questão que a gente vai falar já já. E no caso do movimento anual do Sol, e aí que tem que tomar cuidado, pensei que no caso do movimento anual do Sol, lembra que o Sol fazia uma órbita que estava inclinada com aquele ângulo lá, epsilon, uma objetividade declítica de 23,5 graus, mais ou menos, com relação ao plano do Equador. De tal forma que, pensei que conforme os dias vão passando, o Sol vai ficando cada vez mais longe do Equador, até que chega uma hora que ele está o mais longe possível, aí o Sol vai ficando cada vez mais perto do Equador, passa pelo Equador, aí vai ficando mais longe do Equador para o sul, até chegar o mais longe do Equador no sul, aí começa a se aproximar do Equador novamente, no ponto gama cruza o Equador outra vez. Então esse é um movimento anual aparente. Isso significa o seguinte:
seguinte, por exemplo, quando o Sol estiver nessa posição, bom, ele vai dar a volta em torno do eixo de rotação da Terra por dia nesta órbita aqui. Mas aí, depois de algum tempo, o Sol vai dar um pouco mais para cima, um pouco mais ao norte do Equador. Então, se o Sol vai dar um pouquinho mais ao norte do Equador, ele vai fazer um movimento aqui que está representado pela Lua. Quando o Sol estiver aqui embaixo, bom, pois é que ele vai fazer um movimento, como ele está mais ao sul aqui do Equador, ele está aqui para baixo, ele vai fazer um movimento diurno aparente aqui embaixo, paralelo ao Equador. Então, ele percebe que, na verdade, cada dia o Sol vai estar fazendo um movimento paralelo ao Equador, e um paralelo ligeiramente diferente do paralelo do dia anterior. E pior ainda, não é paralelo coisa nenhuma. Porque não é que o Sol saiu daqui assim, deu a volta, chegou até aqui, aí no dia seguinte ele dá um pulinho aqui para cima. Isso não existe. Ele vai subindo gradativamente. Então, na realidade, é isso que nós vamos ter que explicar da seguinte forma. Tem um parafuso, tem uma rosca de parafuso aqui assim. Imagine que aqui tivesse o Equador. Eu tenho um parafuso colocado aqui assim. O parafuso para nós é a Terra. Então, o que o Sol vai fazer? O Sol vai começar, por causa do movimento diurno, fazer esse movimento aqui. Então, por causa do movimento diurno, ele vai fazer um movimento aqui, lá para aqui na frente, lá para trás e tal. Mas por causa do movimento anual, ele vai cada dia subindo um pouco mais. Então, o que acontece? Ele começa fazendo esse movimento, então, o Sol começa a fazer esse movimento, mas devagarzinho vai subindo aqui assim, ó. Vai subindo, aí passa aqui, aí passa lá atrás, aí vem para cá, passa lá atrás, vem para cá. Ou seja, o Sol, se eu estiver lá no Polo Norte, observando o movimento dele, eu vou verificar que a cada dia o Sol parece que vai subindo devagarzinho, cada vez mais alto no céu. Então percebe que, para todos os efeitos, parece que, se eu estiver lá no Polo Norte, o Sol parece fazer o movimento de uma rosca de parafuso subindo no céu. Aí, quando ele chega o mais longe possível para o norte, ele começa, então, aquela volta aqui corresponderia a um dia. Então, quando ele chega aqui no mais longe possível, aí ele começa a descer. Ele continua no mesmo sentido, só que vai agora descendo a rosca. Então ele vai descer até chegar nesse ponto aqui. Quando chegou nesse ponto, ele está no Equador. Aí o que acontece? Bom, depois quando ele chegou aqui no Equador, aí o Sol vai passar aqui para o hemisfério sul. Então ele vai continuar no mesmo sentido, ele vai descendo a rosca do parafuso aqui, até chegar no ponto mais ao sul possível. A partir daqui, cada volta deve ser um dia, a partir daqui ele começa a subir naquela rosca de parafuso, para depois continuar aqui assim. Então, na verdade, aquilo que a gente dizia que o Sol durante um dia fazia uma trajetória paralela ao plano do Equador, não é bem verdade. Porque percebe que na verdade ele vai fazendo uma rosca, né? Ele está meio inclinadinho ao Equador. Mas, por isso que, lembra que nós tínhamos colocado, né, que nem sempre a trajetória, tínhamos feito o desenho, né, de que a trajetória do Sol não era exatamente paralela ao plano do Equador, podia até cruzar o plano do Equador. Era exatamente por causa disso daqui. Então, essa é a explicação de por que ele vai subindo e por que ele está descendo. Então ele vai fazendo aquele movimento de rosca de parafuso, que é um movimento combinado do movimento diurno aparente com o movimento anual aparente. Bom, agora, tem uma coisa chamada Sol da meia-noite. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Percebe que nesse caso, metade do ano, o Sol está acima do Equador. Como o Equador coincide com o horizonte, no polo, isso significa que durante a metade do ano o Sol está acima do horizonte, Sol visível, é dia, e durante a outra metade do ano ele está abaixo do horizonte. Então, Sol invisível, teoricamente noite. Mas não esqueça que entre o dia e a noite é aquele período de crepúsculo. De modo que, na verdade,
dizer que o dia dura 6 meses e a noite 6 meses, não é bem verdade, porque a parte clara do dia dura mais tempo do que a noite mesmo. Por favor. Do movimento aparente, e esse aí me lembra um pouco. Não precisa assim todo mundo bom, verdade? Obrigado. Só porque a gente está falando assim, já está falando mais tempo, agora que me veio a pergunta com esse movimento do Sol lá, né? A gente pode considerar então que esse movimento aparente das estrelas em torno dos polos celestes, isso é uma das comprovações que é a Terra que movimenta em torno do próprio eixo e não o resto do movimento ao redor da Terra? Não, porque sempre poderia se imaginar que as estrelas todas estão fixas no céu e o céu todo gira. Obviamente é uma coisa mais complicada de imaginar, mas do ponto de vista prático, é o que a gente vê. Então não tem comprovação. Realmente a comprovação teve que ser feita pelo Pedro de Foucault mesmo. Muito bom. Vamos lá então. Agora, uma coisa chamada Sol da meia-noite. Nem sempre eu estou exatamente no polo, mas eu posso estar perto do polo. Então, se estiver perto do polo, o que eu percebo é que lá pelas tantas, o Sol faz um movimento desse tipo aqui assim. Vamos supor que o Sol, vamos supor que o movimento do Sol estivesse vindo daqui para cá. Então, meio-dia, o Sol está lá em cima. Aí ele vai descendo, 6 horas da tarde. O Sol está aqui, está aqui. Uma hora qualquer deveria se pôr. Só que ao invés de ele se pôr, ele faz uma voltinha aqui assim. Volta, lá para cima outra vez. A minha pergunta é a seguinte: se eu puder observar esse tipo de movimento nesse sentido, eu estou olhando para o norte ou para o sul? Lembra que o Sol é uma estrela. E o polo está para cá. Sentido anti-horário. Norte. Então, realmente, se eu estiver no hemisfério norte da Terra, que bem pertinho do polo, eu vou verificar que o Sol pode fazer um movimento desse tipo aqui. Ele não se põe. Se eu estivesse no hemisfério sul, o movimento seria nesse sentido aqui. Muito bom. Então vamos tentar explicar o porquê que isso acontece. Imagine que aqui estivesse o Polo Sul e que eu vou olhar o movimento diurno aparente de um astro, no caso do Sol. Bom, nós vimos que o Sol, quando está no Equador, nasce aqui no ponto leste, sobe, desce, vem para cá. Isso no início da primavera e no início do outono. Daquilo que a gente chamava de equinócios. Agora, no verão, lembra que o Sol nasce mais para cá. E no inverno, mais para lá. No verão, nosso aqui no hemisfério sul, o Sol nasce mais para o sul. E no nosso inverno, acaba nascendo mais para o norte. Agora, imagine que eu estivesse numa posição tão distante do Equador, que o Sol, ao invés de nascer aqui e se pôr aqui assim, o Sol vai fazer uma trajetória aqui que não encontra o horizonte. Portanto, o Sol vai ser uma estrela circumpolar. Então, quando acontecer de o Sol ser uma estrela circumpolar, então 6 horas está aqui, meio-dia está aqui, às 6 horas da tarde está aqui, e à meia-noite ele vai estar aqui, acima do horizonte. Então, para um grupo de pessoas que estiver aqui perto do polo, ele vai ver o Sol à meia-noite, por isso o nome de Sol da meia-noite. Então, veja aqui. Então, no hemisfério sul, eu vou ver o Sol da meia-noite fazendo esse tipo de movimento aqui, assim, em volta do Polo Sul. E o Polo Sul vai estar bem alto no céu. Esse mesmo desenho visto aqui de lado, aquele mesmo desenho visto de lado, tem aqui o meu horizonte, o meu equador, o meu zênite lá para cima, o equador está aqui, a perpendicular está aqui, então está aqui o eixo de rotação, estou supondo que o Polo Sul está para cá,
Lembre que ao longo de um dia, o Sol faz mais ou menos uma trajetória paralela ao plano do Equador. Tá? Então, pode acontecer dessa trajetória paralela ao plano do Equador ser tal que só tangencia o plano do horizonte aqui assim. Então o Sol passou pelo meio-dia, desce aqui assim, vai lá para trás, sobe, passou do meio-dia, desce assim para frente. De tal forma que, lembra que o ângulo entre o Equador e a eclíptica, então o Equador e a eclíptica é o épsilon. De tal forma, então, esse ângulo aqui, entre o Equador e a eclíptica. De tal forma que o que está acontecendo é que o Sol, na sua trajetória, está chegando aqui no horizonte. Bom, eu sei que o ângulo que vai do horizonte até o Polo Sul é a latitude, então é o φ. E eu sei que, quando eu estou lá perto do horizonte, esse ângulo aqui representa 90 metros. Esse ângulo aqui representa a obliquidade eclíptica. Portanto, esse ângulo aqui é 90 menos 0. Então, que é isso? De tal forma que, percebe que, se eu tiver uma latitude que em módulo é maior do que 90 menos epsilon, 66 graus e meio, mais ou menos. Então, quando eu tiver uma latitude maior do que 66 graus e meio, em módulo, eu vou poder ver o Sol da meia-noite. Se eu estiver a menos, com um valor menor do que esse aqui em módulo, eu nunca vou conseguir ver o Sol da meia-noite, porque aí esse ângulo aqui vai ser menor que epsilon e o Sol vai fazer a trajetória por aqui. Muito bom. Agora, isso é uma coisa que muitas vezes aparece errado nos livros. Bom, nós já vimos então que ao longo do ano o Sol vai fazer essa trajetória aqui, inclinada com relação ao Equador, daquele ângulo epsilon, 23 graus e meio. Aqui é o ponto gama, onde o Sol então passa do hemisfério sul para o hemisfério norte, e lá é o ponto Libra, onde o Sol passa do hemisfério norte para o hemisfério sul. E aqui estão as constelações pelas quais o Sol parece passar. Essa linha aqui, por onde o Sol parece passar, é que nós estamos chamando de eclíptica. Lembra que nós falamos que quando o Sol passava pelos pontos gama e pelo ponto Libra, a duração da parte clara do dia e a duração da noite eram iguais. Então, era o equinócio. Quando o Sol está o mais longe possível do Equador, o que vai acontecer se você estiver olhando? A minha impressão é que o Sol está subindo, indo cada vez mais longe do Equador, aí chega uma hora que ele dá uma paradinha para começar a descer outra vez. Então, nesse lugar onde o Sol para de subir e começa a descer, chegando perto do Equador, é um ponto onde o Sol aparentemente ficou estático. Ele subiu, parou, estático e começou a descer. Então, é o nome, esse ponto aqui recebe o nome, esse aqui também, né? Recebe o nome de solstício, Sol estático. Então, solstício é o ponto onde o Sol se encontra o mais longe possível do Equador, ou ao sul ou ao norte. Então, o Sol sai daqui em janeiro, fevereiro, vem vindo para cá, aí aqui tem o equinócio do nosso outono. Então, estou imaginando as estações do ano com o observador do hemisfério sul. Então aqui o Sol passou pelo ponto gama, aqui começa o nosso outono, por volta do dia 20 de março, aí o Sol então vai subindo. Por exemplo, esse ano aqui, o Sol passou pelo ponto gama por volta das 13 horas e 15 minutos do dia 20 de março. Mas por causa daquele ano bissexto, isso de vez em quando pode cair para o dia 21. Então, por isso que a gente não pode dizer que o início o início do nosso outono é sempre no dia 20, ou não sempre no dia 21 de março. Pode variar de um dia para o outro, de um ano para o outro, por causa do ano poder ou não ser bissexto. Muito bom. Então, aí o Sol vai subindo aqui, durante o nosso outono. Aí, por volta do dia 22 de junho, ele chega no seu ponto mais ao norte possível do Equador. Então a gente diz que é o solstício, é o Sol estático.
Aqui o Sol estava descendo e parou de descer. E começa a subir. Então, Sol estático aqui. Aqui o Sol estava subindo, parou de subir e começou a descer. Sol estático nesse ponto. Então, é o solstício do nosso inverno. Aí, o Sol continua na sua trajetória, até passar aqui no Equador novamente. Quando passa aqui no Equador novamente, é o nosso equinócio da primavera austral, por volta do dia 23 de setembro. E aí ele vai descendo, descendo, até chegar aqui embaixo no solstício de verão, para começar o ciclo. Muito bom. E agora, tem uma coisa que 90% dos livros didáticos está errado e os outros 10% não falam nada do assunto. Então, qual é o motivo das estações do ano? Existem duas explicações possíveis para o mesmo fenômeno. Na verdade, é a mesma explicação, são dois aspectos diferentes. O pessoal que faz pedagogia não admite de jeito nenhum a explicação do ponto de vista geocêntrico. Por quê? Não é a Terra que está no centro, é o Sol. Concordo que é o Sol que está no centro. Mas a descoberta ou a definição das estações do ano e o motivo das estações do ano foi feita muito antes de se saber que era a Terra que girava em torno do Sol. De modo que dá para fazer essa explicação perfeitamente utilizando o sistema geocêntrico sem nenhuma quebra de conceito. Nós vamos ver, na minha opinião, a gente tem que ensinar as duas. Porque a criança consegue perceber a distinção entre aquilo que a gente vê e aquilo que a teoria mostra que é. Criançada é inteligente para cachorro. A gente normalmente fala, a criança não vai entender, entende, pode ter certeza que eles entendem. É claro que não vai querer ensinar a teoria da relatividade para o rapaz de 5 anos, mas tem coisa que dá para ensinar tranquilamente. Então, vamos ver do ponto de vista geocêntrico. Como é que eu vejo as diferentes de estações do ano? Então, imagine que aqui tivesse a Terra, aqui o seu eixo de rotação, pelo centro da Terra, o plano perpendicular, o plano do Equador, e aqui está o plano da eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol ao longo do ano. E aqui eu vou colocar um observador no hemisfério sul. Então está aqui o observador, está aqui o seu plano do horizonte, e conforme a Terra vai girando, esse observador aparece aqui desse outro lado. Então esse aqui é o mesmo observador, em dois instantes diferentes. Então, imagine que o Sol vem vindo aqui e passou pelo ponto gama. Quando o Sol passou pelo ponto gama, o Sol está no Equador. Então vamos representar. Está aqui a Terra, está aqui o Equador da Terra, o eixo de rotação, e o Sol está no plano do Equador. Equador celeste, que é a continuação do Equador da Terra. Eu vou ligar o Sol com o Equador e vou traçar as tangentes aqui para o norte e para o sul. Percebe que, se eu imaginar essa parte verde aqui como sendo uma parte de um cone de energia, então a quantidade de luz que vem vindo do Sol para o hemisfério norte, e aqui embaixo a quantidade de energia que vem vindo para o hemisfério sul, percebe que essas duas partes de cone aqui são iguais. Portanto, os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então, eu não posso dizer que um está mais quente do que o outro. Então, ou é primavera ou é outono. Então, qual deles é? Bom, no nosso caso, nós estamos colocando aqui no hemisfério sul, a gente sabe que quando o Sol está passando pelo Equador, indo para o norte, então, percebe que o Sol está indo para o inverno. O Sol está indo para o outro hemisfério, nosso hemisfério é sul. Como o Sol está indo para o hemisfério norte, é porque está indo para o nosso inverno. E antes do inverno vem o outono. Portanto, aqui para nós seria o equinócio de outono. Então, é o início do nosso outono. Aí por volta do dia 20 e 21 de março. Então, é uma estação amena. Não é nem mais quente, nem mais frio de um lado ou do outro. Aí o Sol
vai continuando na sua trajetória, até chegar uma hora que o Sol vai estar nessa posição aqui assim. Quando o Sol estiver nessa posição, ele vai estar então o mais ao norte possível do Equador. Então vamos desenhar a Terra, só que o Sol agora, o mais ao norte possível. Então o Equador estaria aqui sim, e o Sol está bem ao norte. Vou ligar o Sol com o Equador, a tangente para o norte e a tangente para o sul. Percebe que agora, o que está acontecendo? A quantidade de energia em vermelho aqui, que chega no hemisfério norte da Terra, é maior do que a quantidade de energia que chega aqui no hemisfério sul da Terra. Conclusão, o hemisfério norte vai se aquecer mais do que o hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, nós vamos ter inverno. Então, é isso que aconteceu aí, questão de, sei lá, uns 15 dias atrás, quando começou o inverno, do ponto de vista de astronomia. Tá? Então, do ponto de vista de astronomia, uns 15 dias atrás, é que começou o inverno no hemisfério sul. Bom, aí o Sol continua na sua trajetória, e depois de cerca de 3 meses, o Sol chega aqui no ponto Libra. Bom, percebe que aqui, outra vez, o Sol está sobre o Equador. Então, repete esse mesmo desenho, o Sol sobre o Equador. Só que, bom, numa data diferente. E como agora o Sol está indo para o lado mais distante do Equador, só que para o sul, então é quando está a nossa primavera, por volta de 22, 23 de setembro. Aí o Sol continua na sua trajetória até chegar aqui o mais ao sul possível do Equador. Então vamos fazer esse desenho, só que agora colocando o Sol para o sul. Então está aqui a Terra e o Sol bem ao sul, o Equador está aqui assim. Agora, se eu traçar a linha que passa pelo Equador e a linha tangente norte, tangente sul, tangente norte, percebe que a quantidade maior de energia chega no hemisfério sul. Portanto, o hemisfério sul vai se aquecer mais, então vai ser o nosso verão. Então, é assim que a gente define, e foi assim que foi definido e explicado o motivo das estações do ano na antiguidade. Percebe que movimento geocêntrico. E percebe que tudo que eu falei é coisa visível e é tudo perfeitamente dentro daquilo que se convenciona ser científico, do ponto de vista observacional. Então, percebe que tem aqui a Terra girando, tem vindo os raios de Sol basicamente paralelos lá do infinito, e agora, naqueles outros desenhos eu coloquei o Sol mais pertinho, né? Agora estou colocando o Sol mais longe, e admitindo que então agora que os raios aí paralelos. Vocês vão ver que a explicação é a mesma. Então, eu tenho aqui um monte de gente aqui. O que vai acontecer? Eles vão recebendo calor, né? E percebe que os dois hemisférios vão receber a mesma quantidade de calor. Aí, quando o Sol aparentemente está para o sul, percebe que chegam mais raios no hemisfério sul. Enquanto que no hemisfério norte chegam menos raios. Portanto, como no hemisfério sul chega mais raio, o hemisfério sul fica mais aquecido. Quando o Sol estiver lá para o norte, então, para o norte... esqueci de falar uma coisa. Eu esqueci de falar das estações. Então, percebe que se aqui nós temos chegando mais raios, então aqui vai ser mais quente. Então aqui vai ser a estação de verão e lá em cima a estação do inverno. Agora, quando o Sol estiver bem para o norte, então percebe que os raios de luz vêm vindo aqui assim. Aqui é o raio que chega no Equador. Percebe que tem mais raio agora chegando no norte do que chegando no sul. Portanto, o norte vai se aquecer mais. Portanto, nós vamos ter verão aqui no hemisfério norte. Então percebe que não tem nada que seja errado nessa explicação, do ponto de vista observacional. Então, aqui existem alguns paralelos particulares, que eu vou dar nome só, porque algumas vezes a gente vai precisar deles. Imagine então que aqui estivesse o Equador da Terra, aqui está o seu eixo de rotação. Quando o Sol está no Equador, o Sol está nos equinócios. Percebe que Equador, né? Equador, que também vem de equilíbrio. Então, os dois hemisférios são iguais.
Então, Equador. E aqui é o equinócio, noite e parte clara do dia iguais. Aí, imagina o seguinte, pensei que nesse caso, como o Sol pode ir para cima, para baixo, tem 2 dias que o Sol passa bem, tem 2 dias aqui que o Sol passa bem no Equador, nos equinócios. Então, nesses dias, o Sol vai passar ao meio-dia bem em cima da cabeça das pessoas. Então, nesses 2 equinócios, o Sol passa bem em cima da cabeça da pessoa. A gente costuma dizer que a sombra da pessoa é um ponto. Obviamente não é, mas a gente costuma dizer isso aí. Muito bom. Agora, aí o Sol vem vindo aqui para baixo. Então, como o Sol vem aqui para baixo, percebe que os raios do Sol vêm batendo aqui assim, e percebe que não vai bater em cima da cabeça dessa pessoa. Mas, nesse dia aqui, vai bater bem em cima da cabeça desta pessoa, ao meio. Bom, por esse ponto aqui, eu vou traçar a linha paralela ao plano do Equador. Por quê? Bom, eu peguei essa pessoa aqui, mas em qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar dessa linha paralela ao Equador, vai estar sujeita a essa mesma coisa. Esse trópico, esse paralelo ao Equador, parece que eu estou fazendo um eufemismo, um pleonasmo, né? Esse paralelo ao Equador. É que o nome dele é paralelo. E ele é paralelo ao Equador. Então, por isso que estou repetindo aqui. Não é pleonasmo. Então, esse paralelo ao plano do Equador, recebe o nome de trópico. Trópico de Capricórnio. Por que trópico de Capricórnio? Porque quando isso foi definido, o Sol, nesta data, estava na constelação de Capricórnio. Hoje já não, porque lembra que está havendo uma defasagem causada pela precessão. Muito bom. Então, agora, aí o Sol fica cada vez mais ao norte, vai ter um dia que essa pessoa aqui vai ter o Sol bem em cima da cabeça dela, e a gente diz que todo mundo que estiver nessa mesma situação, então nesse paralelo ao Equador, só que ao norte, está no trópico de Câncer. Câncer porque antigamente, quando isso foi definido, nesta data o Sol estava na constelação de Câncer. Aí eu vou fazer o seguinte, daqui eu vou traçar a linha tangente à Terra do norte. Quando eu traço a linha tangente ao norte, por esse ponto aqui, eu vou traçar o paralelo ao Equador outra vez. Por quê? Bom, eu pensei que é tangente aqui, mas vai ser tangente em todos esses pontos aqui. Essa linha paralela aqui recebe o nome de Círculo Polar Ártico. E se eu traçar tangente para cá, para o sul, aqui eu vou ter o Círculo Polar Antártico. Também. Então nós temos aqui o Equador, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Eu não sei como é que vocês vão decorar, cada um tem um método lá de decorar, mas quando eu estava em dúvida de como decorar isso aqui, que eu não sabia se que era Câncer ou Capricórnio, é fácil de falar. Olha, onde é o Trópico o Círculo Polar Ártico, bom, todo mundo sabe que o Ártico está ao norte e o Antártico está ao sul. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que Antártico significa oposto de Ártico. Lembra? O anti significa o contrário. Então, o Antártico. Então, percebe, como o nome é curtinho, aqui esse Câncer é curtinho também. Como esse nome aqui, Antártico, é comprido, Capricórnio é comprido também. Então, o trópico e o círculo polar são de nomes bem curtinhos no mesmo hemisfério. Então, é um jeito de decorar. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer a explicação do ponto de vista heliocêntrico. Quando o Sol está no ponto máximo que incide sobre os trópicos, o trópico é essa região mais quente? O hemisfério norte vai ser o mais quente. É difícil dizer que é exatamente o Sol trópico. Porque essa é uma coisa que
que a gente precisa tomar cuidado, que é o seguinte. Por exemplo, quem é o hemisfério mais quente? O hemisfério norte ou o hemisfério sul? Bom, lembra que nós vimos que por causa lá daquela inclinação do eixo, quando a Terra estava mais próxima do Sol, agora, né? Quando a Terra estava mais próxima do Sol, a maior quantidade de luz vinha do hemisfério sul da Terra. Bom, então o que está acontecendo? A Terra está mais próxima do Sol, e é verão no hemisfério sul. É bastante razoável supor que, por causa da proximidade com o Sol, o verão no hemisfério sul seja mais quente do que o verão no hemisfério norte. Só que tem um outro problema que a gente tem que levar em conta. Se você olhar para o mapa terrestre, você vai ver que no hemisfério norte tem mais terra do que no hemisfério sul. No hemisfério sul tem muita água. E acontece que a água é uma substância que tem um calor específico muito alto. A gente fala muito alto, não é para piada, mas é que os outros têm menos do que isso. Então, percebe que como o calor específico da água é grande, é difícil de esquentar a água. Então o que acontece? Como no hemisfério sul eu tenho muita água, mesmo que esteja próximo, mais próximo do Sol no seu verão, como tem muita água, é mais difícil de esquentar. Então, teoricamente, o hemisfério sul deveria ficar um pouquinho mais frio do que o norte. De modo que a proximidade do sul com o Sol no verão é mais ou menos contrabalançada pela maior quantidade de água que tem no hemisfério sul, fazendo com que o aquecimento não seja tão grande. Então, por isso que dizer que no trópico é mais quente no dia que o Sol estiver lá do que no outro, acaba não sendo totalmente sempre verdade. Quer dizer assim, no hemisfério, apenas, quando o Sol está no trópico, o trópico vai ser a região daquele hemisfério mais quente. Não. Percebe, exatamente pelo fato de ter outra. Por exemplo, se você me perguntar assim, do ponto de vista puramente astronômico, o trópico, no dia em que o Sol estiver lá, é o lugar mais quente da Terra? A minha resposta é sim, do ponto de vista astronômico. Agora, do ponto de vista de levar em conta as outras influências, aí a gente tem que fazer algumas considerações. Muito bom. Então vamos ver agora a explicação das estações do ano do ponto de vista heliocêntrico. Lembra que nós já vimos esse desenho? Se a gente colocava a Terra aqui, e conforme o tempo ia passando, a Terra ia se deslocando para cá assim, mantendo esse eixo paralelo a uma direção fixa do espaço, até voltar aqui e começar tudo outra vez. E tínhamos visto também que por causa da precessão não era exatamente manter paralelo, mas existia uma variação muito pequenininha que depois de 13 mil anos fazia com que o eixo ficasse diametralmente oposto. Muito bom. Bom, e visto de lado, nós tínhamos visto então que está aqui o plano da eclíptica, está aqui o Sol, e a Terra gira em torno do Sol, mantendo então esse eixo aqui aproximadamente paralelo a uma direção fixa do espaço. Então, alguns costumam dizer manter a direção do eixo paralela a si mesmo. Tudo é paralelo a si mesmo. Qualquer linha que você desenhar por aí, ela é paralela a si mesmo. Então não tem sentido falar que o eixo fica paralelo a si mesmo. Então, não funciona. Muito bom. Então, vamos lá. Pegar esse desenho, colocar o Sol aqui e vamos colocar a Terra aqui, com o eixo inclinado com relação ao plano da eclíptica. E agora o que vai acontecer? Bom, os raios do Sol, vamos supor que vêm paralelos paralelos uns aos outros. Esse raio amarelo bate aqui no Equador, no hemisfério norte tem pouco raio batendo, no hemisfério sul bastante raio batendo. Portanto, no hemisfério sul vai ser verão e no hemisfério norte vai ser inverno. Perfeito? Agora estou falando do ponto de vista puramente heliocêntrico. Perfeito? A explicação não é muito diferente daquilo que nós vimos geocentricamente. Mas bom, tudo bem. Aí,
A Terra sai daqui e depois de cerca de 6 meses está por aqui assim, mantendo o eixo paralelo àquela direção fixa do espaço. Os raios dos outros vão bater aqui assim. Aqui vai bater o raio amarelo no Equador, só que agora tem mais raios batendo no norte do que raios batendo no sul. Portanto, o que eu vou ter? Verão aqui no norte e inverno aqui no sul. E bom, e para explicar os equinócios? Bom, para explicar os equinócios, o que eu tenho? O eixo de rotação continua o mesmo. Só que o Sol agora, lembra que nos equinócios o Sol está sobre o Equador. Portanto, o Equador está aqui, então o Sol está sobre o Equador. Os raios de luz vêm aqui assim, e agora a mesma quantidade bate aqui e a mesma quantidade que bate aqui embaixo. Portanto, eu não posso dizer que é mais quente do que o outro. Então eu tenho primavera em um e outono no outro, ou outono naquele primeiro e primavera no outro. De tal forma que, se a gente olhar, o que a gente pode perceber é o seguinte, ó. Qual é o efeito das estações nas durações da parte clara do dia? Então, vamos lá. Imagina aqui, ó, vamos pegar os pontos A, para esse caso aqui, quando o Sol estiver o mais próximo, quando a Terra estiver o mais próximo do Sol, com então esse lado voltado para cá, o ponto B. O ponto B, tanto faz aquele como esse, vai ter a mesma explicação, e o C, esse caso aqui. Então, ó, aqui, o eixo de rotação da Terra, percebe que aqui está claro e aqui está escuro. Então, olha, a parte que está aqui, ela gira até aqui, vem até aqui embaixo, vai lá para cima, volta. Mas se você olhar, esse pedaço aqui, da parte clara, é o mesmo comprimento da parte escura. Se você fizer isso aqui, mesma coisa, olha. Esse comprimento aqui é igual a esse daqui. E aqui, a mesma coisa. Olha. Esse comprimento aqui é igual a esse daqui. De modo que, se você estiver no equador da Terra, não faz a mínima diferença qual estação do ano que você está. A duração da parte clara do dia é igual à duração da noite. Ponto final. Agora, vamos supor que você não esteja sobre o equador. Então, o que vai acontecer? Se você não estiver sobre o Equador, percebe que a parte clara aqui do dia é mais comprida do que a parte da noite. Quando? Quando eu estiver aqui, no caso de verão do hemisfério norte, do hemisfério sul. Então, no caso, a parte do dia é mais compridona do que a noite. Sendo que, depois desse ponto aqui para baixo, percebe que nunca fica escuro. É aquele negócio de dia, o dia valendo 6 meses. Então ficava o tempo todo, e a noite lá. O dia valendo 6, durante 6 meses, eu tenho dia, e durante outros 6 meses eu vou ter noite. Quando eu estiver aqui, nessa situação, né, na situação D dos equinócios, percebe que qualquer lugar que eu estiver na Terra, a duração do dia e a duração da noite é a mesma, a duração do dia e a duração da noite. Então, nos equinócios, esteja eu onde estiver, a parte clara do dia e a parte da noite são iguais, são de mesma duração. Já aqui, por exemplo, se eu estiver nessa posição aqui, a parte clara do dia é comprida e a noite é curtinha. Só que percebe que nesse caso aqui, C, eu estou lá. Então é verão no hemisfério norte. Então, quando eu estou no verão, então aqui é o verão, os dias são compridões. Mais compridos do que a noite. Quando eu estou no inverno, no mesmo hemisfério, os dias são mais curtinhos do que a noite. Muito bom. Vamos para frente. Eu esqueci de colocar. Está vendo aquilo que eu tinha explicado? Se eu estiver aqui para cima, é sempre noite. Se eu estiver aqui para cima, é sempre dia. Aqui, sempre noite. Tá, então agora vem aquilo que normalmente deve ser a explicação que a gente tem que dar
para uma criança, seja lá para quem for, sobre o motivo das estações do ano. E essa explicação a gente pode dar da seguinte forma. Pensa que o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao seu plano orbital. Ocorre um paralelismo desse eixo com o passar do tempo relativo a uma direção fixa no espaço. Quer dizer, de outras palavras, esse eixo não muda de direção no espaço ao longo de um ano, do ponto de vista prático. Essas duas coisas permitem a gente verificar que diferentes hemisférios recebem diferentes quantidades de calor em diferentes épocas do ano. Então, cada hemisfério recebe uma quantidade de calor que, dependendo da época do ano, é diferente. Ué, mas se cada hemisfério recebe quantidade de calor diferente em diferentes épocas do ano, diferentes aquecimentos ocorrem nos diferentes hemisférios. E se eu tenho diferentes aquecimentos, eu tenho diferentes estações do ano. Então, essa é a explicação que a gente tem que dar para a criança. Quer dizer que isso daqui, nessa explicação, não importa se o sistema que eu estou considerando é geocêntrico ou heliocêntrico. Em nenhum instante apareceu isso está embebido na definição. Talvez a gente poderia pensar que nessa segunda hipótese aqui, paralelismo do eixo da Terra com relação a uma direção fixa do espaço, está subentendido que a Terra eventualmente pode mudar de posição. Mas, posso imaginar que a Terra está parada e poderia fazer assim, né? Sem se movimentar. Mas não, aí, digamos que pode estar incluído o sistema de heliocentrismo. Então, o que vocês não podem é aquilo que muitas vezes aparece nos livros didáticos, que é a seguinte explicação. Como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse, verdade, então, quando a Terra está próxima do Sol, é verão. Claro, recebe mais calor. E quando está longe do Sol, é inverno. Claro, recebe menos calor. Parece lógico. Até quando alguma mente brilhante pensa assim, ué, mas quando é Natal lá no hemisfério norte, a gente até representa o Papai Noel com aquela roupa pesadona, neve caindo nas árvores. E aqui a gente está morrendo de calor. Ué, percebe então, existe uma diferença, quer dizer, em um hemisfério é quente, o outro hemisfério é sul. E isso cai por terra, o fato de a Terra estar mais próxima ou mais longe do Sol. Porque quando é Natal aqui, é Natal no hemisfério norte também. E a Terra está a mesma distância do Sol. Então, dizer que as estações do ano dependem da distância da Terra ao Sol está errado. É aquilo que nós tínhamos falado para o nosso colega, né? Pensar que quando a Terra está mais próximo do Sol, o hemisfério sul recebe mais calor, está mais próximo. Mas não justifica a diferença com relação ao hemisfério norte, estando do outro lado no verão. Só essa diferença justificar as estações do ano. Contribui, mas não é justificativa suficiente. Bom, agora, sombra ao meio-dia. Essa é uma dessas outras coisas terríveis. Tem um livro didático escrito por um grupo de professoras do Rio Grande do Sul, que escreveu a seguinte frase: ao meio-dia, a sombra de um poste é um ponto. Bom, elas não tiveram a coragem de ir até fora, dar uma olhadinha na sombra ao meio-dia e verificar que no Rio Grande do Sul, nunca a sombra de um poste é um ponto.
Nunca. Isso me dá raiva. Quer dizer, imaginou alguém falar, quando o sol está bem em cima da minha cabeça, meio que escreveu. Esse é o problema. A desculpa que a gente, entre aspas, poderia dar para elas é que elas são biólogas, não sabem isso. Não, não é verdade. Conheço biólogo que sabe perfeitamente que não existe sombra de um ponto no Rio Grande do Sul. E que existem épocas em que a sombra não é um ponto em nenhum lugar. Então, isso não justifica, quer dizer, realmente não funciona. Tem que dar uma outra explicação. A explicação é falta de cuidado em fazer isso. Na minha opinião, isso é crime. Ensinar errado é crime. Ensinar aquilo que a gente não sabe é bom, pode estar errado, claro. Agora, ensinar uma coisa errada, que é uma coisa óbvia, aí é grave. Então, passagem ao meio. Olha, imagina que eu estou parado aqui, o sol está aqui. Eu não sei que hemisfério é esse. Eu não coloquei se é hemisfério norte ou sul. Puxa vida, que falha. Sul! Não tem dúvida nenhuma. Ué, se o sol está nascendo aqui, é leste. Se aqui é leste, aqui é sul. E o polo visível está do lado sul. Portanto, é o hemisfério sul da Terra. Está claro? Muito bom. Então, o sol está nascendo aqui, passa aqui pelo meridiano superior ao meio-dia, vai descendo, descendo, se põe, aí meia-noite está aqui e começa tudo outra vez. Muito bom. Então, imagine o seguinte, imagine que aqui é da Terra, o polo norte para cá agora, o Equador está aqui assim, achei mais fácil desenhar assim, para poder explicar melhor. Então está aqui o Equador, com o ângulo epsilon para cá está o Trópico de Capricórnio, com o ângulo epsilon para cá está o Trópico de Câncer. Então tá, vamos supor que aqui estivesse o Sol, no equinócio, né? O Sol está no Equador, nos dias 21 de março, 23 de setembro, aproximadamente, e que eu tivesse aqui o Sol o mais ao norte possível, então no solstício boreal, portanto 22 de junho, e aqui o Sol no solstício austral, por volta de 22 de dezembro. Muito bem. Agora, imagina que tivesse uma pessoa bem no Equador. Será que para essa pessoa a sombra dele, em algum dia do ano, pode ser igual a um ponto? Vamos supor que sombra, um ponto é sombra bem pequenininha. Bom, claro, né? Conforme o Sol aparentemente vai fazendo esse movimento aqui, chega uma hora que ele passa pelo equinócio. Então, ao meio-dia, a sombra vai estar projetada aqui e a sombra da pessoa vai ser um ponto. Aí, imagina que tem essa outra pessoa aqui, no Trópico de Capricórnio, aqui perto de Bauru. O que acontece lá? O Sol vem vindo para cá, num dia, no solstício austral, o Sol vai estar bem em cima da cabeça dessa pessoa. Portanto, a sua sombra vai ser zero. E se tiver uma pessoa aqui no Trópico de Câncer, também no solstício boreal, a sombra dele vai ser um ponto. Se eu tiver uma pessoa entre esses dois pontos, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, bom, vai ter um dia em que o Sol vai estar aqui, em cima da cabeça dele, vindo daqui para cá. E vai ter um dia em que o Sol vai estar nessa posição, vindo daqui para cá. Conclusão, ele vai ter um dia, 2 dias, em que a sombra vai ter um ponto. A mesma coisa acontece com uma pessoa que estiver entre o Equador e o Trópico de Câncer. Agora, imagina uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, gente. Pensei que o mais longe que o Sol vai do Equador é aqui. E pensei que para que a sombra dele fosse um ponto, o Sol teria que chegar até aqui. Não chega. Como o Sol não pode chegar até aqui, nunca a sombra dele vai ser um ponto. E a mesma coisa acontece se a pessoa estiver ao norte do Trópico de Câncer. Conclusão. Se eu estiver ao norte de Câncer ou ao sul do Capricórnio, nunca
eu vou ter a sombra como um ponto. Quer dizer, nunca o Sol vai estar exatamente em cima da minha cabeça. Se eu estiver bem no trópico de Capricórnio ou bem no trópico de Câncer, uma e apenas uma vez por ano, eu vou ter ao meio-dia o Sol bem em cima da minha cabeça. É esta situação que valia lá naquela experiência. Lembra da experiência que o Eratóstenes fez, pegando a água, o poço que tinha lá na cidade de Siena? Quer dizer, não foi Eratóstenes que fez a experiência, mas ele sabia que existia. Então, que o Sol batia bem no fundo do poço e as águas voltavam, é porque estava sob o trópico de Câncer. Bom, e quem estiver entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, 2 vezes por ano, só 2 vezes por ano, a sombra dele vai ser um ponto ao meio-dia. Quer dizer, só 2 vezes por ano, o Sol vai estar ao meio-dia em cima da cabeça dele. Pois não? Professor, abaixo do trópico de Capricórnio, Sim. acima do trópico de Câncer, as sombras vão assumir uma direção só? Eu não entendi bem uma direção só. Por exemplo, a sombra vai de um ponto ou uma direção só? Ou estou interpretando errado? Eu não consigo entender o que você quer dizer com uma direção só. Tem um ponto assim de sombra. Então, se vai aumentar em relação a uma direção, não vai ser Acho que mais resolução, professor. Eu acho que entendi. Acho que esse gráfico aqui vai poder explicar aquilo que você está falando. Imagine que está aqui a Terra, girando aqui em torno do polo. Imagine que aqui está o chão. Imagine uma pessoa que está... Eu estou começando a explicar no Equador, depois vou chegar no ponto que você falou. Aqui está o chão, aqui está o gnomo, né, o poste. E o que eu verifico é que, bom, como quando eu estou no Equador, metade do tempo o Sol vai estar para o norte, a metade do tempo vai estar para o sul, então a sombra vai estar ou de um lado aqui, ou do outro lado. Então ele começa aqui grandão para cá, vai diminuindo, passa por 0, aí vai aumentando para cá e volta. Muito bom. Agora, e eu imagino que isso basicamente responde parcialmente o que você falou. Imagina que eu esteja agora sobre o trópico de Câncer. Se eu estiver sobre o trópico de Câncer, está aqui o chão, está aqui o meu poste. Percebe que quando eu estou no trópico de Câncer, o Sol só pode estar ao sul do trópico de Câncer. Então, como o Sol só pode estar ao sul, isso significa que se o Sol só vai poder estar aqui, significa que a sombra só vai poder estar daqui para cá. Então, no dia do solstício, a sombra é 0 e ela só vai aumentando para cá, para cá, para cá, depois desce a volta para cá e só fica aqui. Se eu estiver no trópico de Capricórnio, é a mesma coisa, só que no outro sentido. E agora acho que é aquilo que você falou. Imagina que eu tenho aqui o poste, só que agora eu estou no hemisfério norte mesmo, além do trópico de Câncer. Então, se eu estiver além do trópico de Câncer, a sombra vai bater aqui no verão, aí vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá. Ou seja, a partir desse ponto aqui, se eu entendi, foi isso que você falou. A partir desse ponto aqui, a sombra só pode aumentar para um lado, nunca para o outro. Foi isso? Sim, por isso. Tá. Imagina. E a mesma coisa, então, vale se nós fizermos a experiência aqui no hemisfério sul. Então, se eu estiver mais para baixo, é claro que a palavra para baixo não tem muito sentido no espaço, mas o mais para baixo geralmente é o que a gente quer dizer ao sul do trópico de Capricórnio. Então eu vou ter que no verão a sombra cai aqui, aí ela vai aumentando, aumentando ao meio-dia até chegar até aqui, no inverno, aí ela volta, 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 e só aumenta para um lado a partir desse ponto aqui. Esse é o caso que nós explicamos quando a gente falou na determinação da duração do ano. Mas este é como eles descobriram uma vez que eles estavam no hemisfério norte. Então, agora imagina que tivesse uma pessoa entre o trópico de Câncer e o Equador. Você estiver entre o trópico de Câncer e o trópico do Equador, percebe que de vez em quando o Sol está de um lado, de vez em quando do outro, com relação ao Equador. Então, de vez em quando a sombra vai cair para o
o norte, de vez em quando a sombra vai cair para o sul. Esse seria o caso mais chato para fazer as definições, porque a gente não pode dizer assim, quando a sombra é mínima ao longo do ano, porque a sombra mínima ao longo do ano é 0. Então ele vai ter que dizer quando a sombra é mínima de um lado ou quando é mínima do outro lado. Aí complicaria um pouco a definição. Mas infelizmente é esse caso que nós estamos aqui em Bauru. Quer dizer, se fôssemos nós que fôssemos definir as estações do ano, provavelmente a gente ia ter alguma dificuldade para fazer essa definição. Uma definição fácil. E a mesma coisa para o Capricórnio. Muito bom.